Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões do concurso público da Prefeitura de Feira de Santana, na Bahia. Resolveremos as questões dos cargos de nível superior, exatamente 5 questões de raciocínio lógico matemático. A prova foi aplicada no dia 20 de 10 de 2024 pela banca IBFC. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de raciocínio lógico matemático da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca IBFC cobrou as 5 questões de raciocínio lógico matemático nessa prova. Então a primeira questão número 11, dizia o seguinte: o seu treinador falou para você. Então, tem 3 pontos a ser analisados. Ele pergunta, é correto afirmar que? É uma questão de argumentação lógica, onde a gente vai utilizar a regra do parzinho. Olha só como é que você deveria estruturar essa questão para responder de forma correta. Então, observa que primeiro ponto eu tenho uma condicional, no segundo ponto eu também tenho uma condicional, eu conectivo se então, e eu vou transformar da língua portuguesa para uma linguagem lógica. Então, primeiro ponto, trazendo para cá, condicional, o símbolo lógico do condicional é essa setinha, onde ele diz lá, você não para de treinar, onde eu tenho lá a negação, eu correspondo como um tio, o símbolo lógico é um tio, para de treinar, vou chamar de PT, P de para e o T treinar. Então, PT, não para de treinar, é um antecedente dessa minha condicional. Diz lá, você vai causar uma lesão no seu joelho. Então, lesão no joelho, eu vou chamar de LJ. Isso aqui é a primeira informação, o primeiro pontozinho dessa condicional. O segundo ponto também é um se então, é uma condicional. Ele diz lá, ó, se você causar uma lesão no joelho, é a mesma informação que eu tenho aqui, ó, lesão no joelho, onde eu chamei de LJ. Então, tem lá LJ. Então, você não, ó, aqui está com a negação, não se inscreverá para a próxima prova. Vou colocar aqui, ó, não, próxima prova. E no final, ele diz lá na proposição simples, ó, você se inscreveu para a próxima prova. Então, aqui, próxima prova, se inscrevi. Então, esse tipo de questão, toda vez que ele te dá no formato de argumento, né, argumentação lógica, você considera todas as proposições simples e compostas como sendo verdadeira. E essa é a chave, a dica, um macete para responder esse tipo de questão. Sempre a gente utiliza, nesse tipo de questão, a regra do parzinho. Ó. Tá aqui, ó, é a regra do parzinho, porque eu sempre começo com a proposição simples, com aquela informação que você já sabe o valor lógico dela, que é o PP. Se o valor do PP é verdade, ó, qual é o parzinho do PP? Para eu acertar esse tipo de questão, eu preciso encontrar os valores lógicos das proposições simples que compõem essas condicionais. Ó. Então, observa lá que não PP e eu tenho PP. É o parzinho de PP ou não PP. Se PP é verdadeiro, a sua negação muda o valor lógico. Isso aqui vai ser falso. Se eu tenho uma condicional e eu quero saber o valor lógico do antecedente, sabendo que essa proposição tem que ter valor lógico verdadeiro, ó, quando eu estou diante de uma condicional, a primeira parte obrigatoriamente tem que ser o quê? Falso. Então, se eu tenho falsidade na condicional na segunda parte, a falsidade anda para trás, sempre vai ser falso. Se a segunda parte consequente da condicional é falso, o antecedente vai ser falso. Então lá, LJ é falso. Onde é que tem o outro LJ? O parzinho do LJ está aqui, é falso. Se o valor de LJ é falso, então LJ de cima também vai ser falso. É uma condicional. Se eu quero encontrar o valor da parte inicial dessa condicional, ó, terminou em falso, a condicional, para dar valor lógico verdadeiro, você perceber que na tabela verdade, falso, condicional falso, é que vai dar verdadeiro. Poderia ser verdade, professor? Não poderia ser verdade, porque a condicional só tem uma possibilidade de dar falso. É quando a primeira é verdade e a segunda é falso, o resultado vai ser falso. É aquela nossa famosa frasezinha dica, né? Vou fazer faxina. A gente aprendeu no nosso canal, a condicional para ser falso deveria vir nessa estrutura. Mas como eu quero que o resultado seja verdadeiro, ó, a estrutura deve ser obrigatoriamente falso, se então falso. Beleza, professor. E agora, ele pede lá para é correto afirmar.
Quando ele diz isso é correto afirmar, nesse tipo de questão, eu tenho que analisar as proposições nas alternativas para verificar aquela que tem valor lógico como sendo verdadeiro. Então está lá na letra A. Você causou uma lesão no joelho. Ó. Causou lesão no joelho, LJ, o valor lógico é falso. Eu quero aquela informação que vai dar verdadeiro. Está lá na letra B. Ó. Você parou de treinar. Observa lá, parou de treinar, o PT é exatamente essa informação que tem a negação. Ó. A negação não parou de treinar é falso. Quando eu mudo o valor lógico, o que determina aqui na alternativa letra B é a afirmação. Então, se a negação é falsa, ó, o PT, que é exatamente a sua afirmação, muda o valor lógico e se torna verdadeiro. Então, para de treinar ou parou de treinar, isso aqui vai ter valor lógico como sendo verdadeiro. Então, se é verdadeiro, você já marca como resposta correta e parte para a próxima questão. Mas vamos analisar a alternativa letra C e letra D. Na letra C, você não parou de treinar. Não parou de treinar, não PT, isso é falso. Tem valor lógico falso, por isso está errado. Já na letra D, você não se inscreveu para a próxima prova. Se inscreveu para a próxima prova, PP, é que é verdade. Não PP, não se inscreveu para a próxima prova, isso é falso. Então, se isso é falso, isso vai te dar aí um erro na estrutura desse argumento. Então, se eu tenho nas alternativas falsas, isso está errado. A única que vai te dar como resposta correta é aquela que tem lá valor lógico sendo verdadeiro. Então, para a questão de número 11, primeira questão dessa prova de nível superior, você deveria ter marcado como resposta correta a alternativa letra B. Próxima questão, questão número 12. Olha só o que vai dizer a questão número 12. Que vai trabalhar com aquela ideia de probabilidade. Está aqui a ideia de probabilidade. Em um grupo de pessoas, diz lá que 48% tem mais de 18 anos. Então, vamos estruturar aqui. Então, já vou extraindo, comando a questão diz lá, mais de 18 anos. A probabilidade aí é exatamente de 48%. Está aqui, 48%. Aí ele continua informando. Entre as pessoas, entre essas pessoas que têm mais de 18 anos, tem lá 30% tocam instrumento musical. Então, dessas pessoas, aqui eu sei uma quantidade que toca instrumento musical. Está aqui, tocam instrumentos musical. Vou colocar assim, toca instrumento musical, 30%. Então, para quem estudou aqui no nosso canal, a gente fez diversas questões trabalhando aí com eventos dentro de probabilidade. Se um evento acontecer 30%, esse evento não acontecer, não toca instrumento musical, é o complementar. É quanto falta para 30%. Nesse caso aqui seria quanto? 70%. Então, observa lá que o somatório em probabilidade, a chance de acontecer qualquer evento sempre vai ser 100%. Se o comando da questão está afirmando, olha, essa pessoa tem lá uma certa chance, um certo percentual, uma certa probabilidade de 30% tocar instrumento musical, então não tocar é 70%. Aí continua, professor, lendo a questão. Entre os que têm menos de 18 anos, 20% toca algum instrumento musical. Então, os que têm lá menos de 18 anos, está aqui colocando na cor azul, menos de 18 anos. O comando da questão informou lá que corresponde exatamente a 20%. 20%. Beleza. Aí ele diz lá, olha, calcule a probabilidade, escolhendo a pessoa ao acaso desse grupo, que ela tenha mais de 18 anos, está aqui, tem que ter mais de 18 anos, que é 48%, 48%, e a ideia era justamente essa daqui, não toque nenhum instrumento musical. Por isso que eu já adiantei para vocês aqui, não toque nenhum instrumento musical é 70%. O comando da questão afirmou apenas 30%. Você deveria deduzir dentro do conceito de probabilidade que em um evento acontecer, se é 30%, não acontecer aquele evento, o complementar, é quanto falta para 100%. Nesse caso aqui, 70%. Então, como o comando da questão pediu essa estrutura, calcule a probabilidade de uma pessoa mais de 18 anos, tá aqui, e essa pessoa não toque instrumento musical. Então, mais de 18 anos, eu sei o percentual? Sei, é 48%. Tá aqui, 48%.
O E, dentro da matemática, a gente sempre multiplica pelo princípio fundamental da contagem. E aqui eu deveria saber que era 70%. Então, seria essa estrutura. Então, multiplicando 48% vezes 78%, ó, 48 sobre 100, é em formato percentual, e 70%, que é 70 sobre 100. Estou fazendo isso porque as alternativas deu no formato decimal, número com vírgula. Então, você cortaria, né, um zero com zero e teria que fazer essa multiplicação. Estou diante aí de uma multiplicação de fração, onde eu tenho lá 48 vezes 7 vai dar 336, 336, e eu tenho lá 100 vezes 10. 100 vezes 10 vai dar 1000, né? Coloco aqui os 3 zeros. E aqui eu deveria saber fazer uma divisão aí com 1000. Divide por 1000, é só você botar 3 casas decimais, ó. Então vai ficar 0,336. Então a resposta correta para a questão de número 12, você deveria procurar a alternativa que tivesse aí 0,336. Marcaria como resposta correta a alternativa letra A. Mais uma questão número 13, a questão aí que vai trabalhar com aquela ideia de teoria de conjuntos. Aqui o comando da questão vai fazer a operação com 3 conjuntos. O comando da questão diz que uma pesquisa foi realizada, ó, com 500 famílias, e aqui dessas 500 tinha uma quantidade que possui geladeira, outros possuem automóvel, internet, depois geladeira e automóvel, geladeira e internet, automóvel e internet. Aqui os 3, né? A preferência aqui é por geladeira, automóvel e internet fixa. O comando da questão pedia exatamente o número de pessoas que não possuem nenhum dos 3 itens. Professor, qual é a dica, qual é a regra, qual é o macete para acertar esse tipo de questão? Então, quem já vem acompanhando aqui no nosso canal, a gente vai perceber que é uma questão de interseção de 3 conjuntos e existe exatamente uma forma a ser preenchida, porque todos os dados aqui foram dados no comando da questão. É uma questão somente de somar e subtrair. Então, a regra era você saber dar fórmula. O total de pessoas, ó, eu tenho aqui, isso aqui é o total de pessoas, isso vai ser igual ao somatório dos 3 conjuntos. Vou colocar aqui A, B e C, onde eu tenho lá geladeira, automóvel, internet fixa, ó, é o conjunto aqui A, B e C, pode ser qualquer um dos 3 aí, mais o N, que é o meu D1, que é aquilo que o comando da question pede, ó, é o meu D1, é o N, menos a interseção de 2 partes, porque eu vou ter 3 conjuntos, né? Aí, de interseção de 2 partes, então é a interseção de AB, mais a interseção de BC, mais a interseção de AC, mais a interseção das 3 partes, A, B e C. Aqui é A, B e C. Interseção das 3 partes. Se você observar, aqui é o AB, aqui é o B, C e aqui é o AC. Geladeira com automóvel, AB. Então, geladeira chamei de A, automóvel de B e internet fixa de C. Tá aqui, automóvel com internet, né? Só observando, que no somatório aqui pouco importa, porque eu vou somar, certo? Então, a estrutura ficaria praticamente essa. Então, observa lá que eu tenho 500, então era 500, é uma questão só de soma, ó, você vai perceber, eu tinha 500, era o total. Primeiro conjunto, A, B e C, ó, é o somatório desses 3 conjuntos. É 200, colocando aqui é 200. Coloquei lá 180, que é o segundo, e 250, que é o terceiro. Mais o N, que eu vou encontrar, menos agora o somatório da interseção de 2 partes, ó, que é 100, 90. E eu tenho aqui 100, 90, né, e 120. Ó. Botei ali 90 no meu, aqui como é somatório, ó, pouco importa onde vai estar o primeiro, o segundo e o terceiro, né? 100, 120, 90. 100, 90, 120. O resultado aqui vai dar o mesmo. Mas a interseção de 3 partes, ó, a interseção de 3 partes, vou destacar aqui de verde, ó, que é 30, que é geladeira, automóvel e internet, mais 30. Então, se você observar, era uma questãozinha só de soma. Depois você subtrair, encontraria aí o valor de N. Então, vamos encontrar aqui somatório dos 3 conjuntos, ó, 200, 180 e 250. Isso aqui é 630, mais o valor do N, somatório de 100, 120 e 90. Isso aqui vai dar 310, ó, é negativo, menos 310, mais 30.
Então vou só estruturar agora, porque eu tenho somando e subtraindo. Ó. Então observe que eu vou pegar esse 30 e somar com o 630. Então vou somar aqui. Então observe que vai ficar 500. Isso é igual a 630 mais 30 é 660, menos 310. Ó. Menos 310, fazer essa conta, mais o n, trazendo para cá para a gente concluir. Então o 500 vai ser igual. 500 vai ser igual. Quanto é 610 menos 330? 610 menos 330 vai ser 350. Mais o valor de n. Quero encontrar o valor de n, basta você subtrair. Ou fazer a pergunta, né? Aqui está somando, ó, jogando para o outro lado e subtraindo. Se de um lado é 500, desse lado tem 350. Para manter a igualdade, ó, porque tem que dar 500. Qual vai ser o valor de n? O valor de n, ó, se você observar, é 150. Porque 350 mais 150 é 500. Mas se você fizesse lá o 500 e subtraísse, né, menos o 350, isso ia ser o valor de n. Quanto é 500 menos 350? O valor de n é 150. Então nenhuma preferência, né? Que não possui aí nem geladeira, automóvel, internet, nenhum dos três itens. A resposta correta é aquela que tem 150. Então para a questão número 13, você deveria marcar como alternativa correta a alternativa letra D. Questão número 14, é a questão que vai trabalhar aí com tabela verdade, dentro da lógica proposicional. Uma das alternativas a seguir ó, apresenta uma tabela verdade e assinale a alternativa incorreta. Comando da questão, a banca IBFC gosta de cobrar sempre ó, em questões envolvendo aí lógica proposicional a incorreta. Então aqui era para analisar essas 4 tabelas para verificar aquela que vai estar de forma errada. Então observa lá na sua prova, se você verificar, a letra A é a mesma estrutura que tem na alternativa letra D. Então você já poderia eliminar essas duas. Por quê? Porque não pode ter na mesma prova duas alternativas corretas. Só é sobrar a letra C e a letra B para ser analisado. Por quê, professor? Na letra A, como é uma proposição com uma tabela verdade com duas proposições, ó, eu tenho lá VVFF, VFVF, isso aqui é a estrutura de toda análise de tabela verdade. Primeira a papel, duas verdades, depois duas falsas. Para quê? Uma verdade, uma falsa, uma verdade, uma falsa. Perceba o seguinte, para negação de quê? Tem que negar que. Para a gente negar uma proposição é só você inverter o valor lógico, né? Trocar o valor lógico. Aquilo que é verdade passou a ser falso, que é falso passou a ser verdade, que é verdade passou a ser falso, que é falso passou a ser verdade. E aqui eu estou diante do conectivo E. É para você fazer essa operação, destacando a primeira proposição, né, que é P, ó, observa lá, conectivo vai ser o conectivo E, e eu tenho aqui não que é essa coluna, certo? Essa coluna com a negação. Então lá dentro da estrutura da tabela verdade, o conectivo E, ele é o exigente, ele só será verdade quando as duas partes for verdadeira. É o que acontece exatamente aqui, ó. Aqui é verdade e aqui é verdade, então seu valor lógico vai ser verdade. Isso aqui está ok. Já quando eu tenho lá uma falsidade, ó, tem falsa aqui, tem falsa aqui, tem falsa aqui, seu valor lógico vai ser o quê? Vai ser falso. Então isso aqui está correto. Ó. Isso aqui, dentro da estrutura da tabela verdade, está correto. Inclusive tem um nomezinho, né? Poderia vir para vocês e aí, para a gente fazer uma revisão, que nome se daria a esse resultado final dos valores lógicos dessa proposição composta. Isso aqui, professor, era uma contingência. Contingência é aquele resultado da análise da tabela verdade que tem lá os valores misturados. Nem é tudo verdadeiro, nem é tudo falso. Ó. Então seria contingência. Beleza, professor. Mesma coisa aqui. Ó. Aqui também seria a mesma possibilidade que trouxe aí a letra A. Se você observar, VVFF, ó, VVFF, VFVF, FVFV, ó, FVFV e apenas a parte na segunda linha que é verdadeiro. Então isso aqui também está correto. Isso aqui está correto, é uma contingência, isso aqui também está correto. Como ele pediu a incorreta, pode ser a letra B e pode ser a letra C. Vamos analisar a letra B, que é a maior de todas aqui na estrutura. Então, analisando a letra B. Proposição P, VVFF está correto. Negação de P.
Observe que é trocar valor lógico, que é verdade passa a ser falso, que é verdade passa a ser falso, que é falso passa a ser verdade. O de que é VF, VF é alternando, primeira verdade, segunda falso, primeira verdade, segunda falso, está correto. Negação de que, percebe lá que V passa a ser F, ó. Então aqui negando a sua estrutura é só mudar o valor lógico, ó, colocando aqui a setinha para indicar que eu estou fazendo exatamente a negação dessa coluna. Aqui foi a negação dessa primeira coluna, então bate perfeitamente. Quando eu tenho lá o tio perto de uma proposição é para fazer a troca do valor lógico, que é verdade para ser falso, que é falso para ser verdade. Agora eu quero analisar a operação conectivo E nessas duas colunas, P e não P, P e não P, é essa estrutura aqui, P e não P. Observa lá, o E só será verdade quando eu tenho as duas partes, os dois lados, né, as duas colunas como sendo verdadeira. Aqui eu tenho falso, aqui eu tenho falso, aqui eu tenho falso e aqui eu tenho falso. Então essa estrutura aqui final está correta, realmente conectivo E de P e não P está correto. Conectivo Q e não Q, conectivo aqui a proposição P, né, e o conectivo I e a proposição não Q. Observe que o comando da questão está fazendo referência a essas duas colunas. Eu vou verificar também, ó. Eu tenho um falso, tenho um falso, tenho um falso e tenho um falso. Ó. Se eu tenho pelo menos uma linha, um valor lógico sendo falso, né, nas linhas aqui na operação de Q e não Q, ó, o resultado também tem que dar tudo falso. Então isso aqui deu aí valor lógico tudo falso, então está correto. E no final, ó, pedir para você juntar essas duas colunas que a gente analisou, essas duas colunas, fazendo a operação conectivo OR. Lembra lá, conectivo OR, ele só será verdade, né, ou só será falso, quando as duas possibilidades, os dois valores lógicos ser falso. Para que seja verdadeiro o conectivo OR, uma das proposições tem que ser verdadeira. Mas aqui, como eu tenho tudo falso, falso ou falso, falso ou falso, falso ou falso, vai te dar como resultado tudo falso, dentro da classificação de uma proposição composta. E isso tem nome. Qual é a classificação dessa proposição? Se o comando da questão pedisse aí qual seria a classificação dessa proposição composta, você ia dizer que isso se trata de uma contradição. Isso está tudo correto. Ó. Isso aqui está tudo correto, a análise. Então só sobrou como possibilidade de resposta alternativa a letra C, certo? Então vamos analisar a letra C para a gente encontrar o erro, para verificar aquilo que é incorreto. Então na letra C, proposição P, VVFF está correto, Q, VF, VF está correto. Operação com conectivo OR. Diz para vocês, o OR é aquele conectivo. Para dar verdade, eu preciso que uma das proposições esteja verdadeira. Observe que na primeira linha tem verdade, por isso que deu verdade. Na segunda linha tem verdade, por isso deu verdade. Na terceira linha deu verdade, por isso deu verdade. A única possibilidade vai dar falso, se tratando do conectivo OR, é quando as duas partes for falso. Por e falso aqui, por isso que deu valor lógico sendo falso. E agora ele pede para você fazer uma operação condicional, a setinha. O antecedente é o P, você repartir de P e vai fazer uma condicional exatamente com a coluna de P ou Q. Lembra lá da estrutura do condicional. Condicional é aquele conectivo que só admite falsidade quando eu tenho aquela estrutura do vou fazer faxina. Primeira parte verdadeira, segunda parte sendo falsa, vai te dar valor lógico sendo falso. Se não vier nessa estrutura, o resultado final na sua proposição vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Então eu tenho lá, primeira parte sendo verdadeira, segunda parte sendo verdadeira, valor lógico verdadeiro. Perfeito. Primeira parte sendo verdadeira, analisando aqui, primeira linha já analisei, né? Verdade, colocar até de verde aqui, para não confundir. Verdade e verdade. Resultado vai dar verdade. Ok. Já na segunda linha, observa lá que eu tenho verdade, analisando aqui a verdade, verdade, resultado vai dar verdade. E olha na terceira e na quarta linha, começando com falso. Começando com falso, não tem como um valor lógico dar falso. Só seria falso se a primeira proposição fosse verdadeira e a segunda proposição fosse falsa. Quando eu tenho ali falso, se então verdade, o valor lógico vai ser verdade. Quando eu tenho lá falso, se então falso, o valor lógico vai dar verdade. Conclusão. E está errado aqui, aqui tem um erro. Na terceira
e também na quarta linha. Não seria F. O resultado verdadeiro deveria estar aí na tabela. Por isso que você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. E para a gente completar a classificação, se o resultado final de uma proposição composta analisado através da tabela verdade der tudo verdadeiro, qual é a classificação dessa tabela verdade ou dessa proposição composta? Tautologia, professor? Exatamente, tautologia. Tem aqui diversos vídeos no canal fazendo aí análise da classificação da proposição composta. Contingência, quando nem é tudo verdadeiro nem é falso. Contradição, quando tudo é falso. E tautologia, quando o resultado final for tudo verdadeiro. Então, para a questão número 14, resposta correta aqui, que ele pedia a incorreta, alternativa letra C. Questão de número 15, tá aí. Questão número 15, assinale a alternativa na qual a negação da proposição composta está incorreta. Então, dentro da estrutura de lógica proposicional, o comando da questão vai trabalhar aí com aquela ideia de negação de proposição composta. Então, deveria analisar aqui todas as alternativas para verificar aquela que vai dar incorreta. Então, na letra A, ele te deu a proposição e ele te deu a negação. Olha o conectivo na proposição. Na letra A, o conectivo é o conectivo U. Então, a estrutura que você deveria fazer dentro das regras de negação, negar o conectivo U, a gente utiliza a regra do neném. Você nega a primeira parte, você nega a segunda parte e troca o conectivo U pelo conectivo E. A estrutura correta deveria estar nesse formato. O U transforma no E, isso aqui está correto, e vou verificar se tem as duas negações, tanto na primeira parte quanto na segunda parte. Então, isso aqui está o quê? Isso aqui está correto. Na letra A, isso está correto. Eu quero a incorreta. Na letra B, olha lá a estrutura. Vai em busca do conectivo. Sua proposição e sua negação. Conectivo é o E. Negação do conectivo E é a mesma estrutura do conectivo U. Então, observe lá. Quando tem uma proposição com conectivo E, a mesma estrutura deve ser mantida. Observe que na letra B está com negação, tanto na primeira parte como na segunda parte. É a aplicação das leis de De Morgan. Então, negar uma estrutura do conectivo E, basta aplicar a regra do neném. Como é que transforma a negação do conectivo E aplicando a regra do neném? Você nega a primeira, negar uma proposição que já tem a negação, é dupla negação, vira uma afirmação, então aqui vira P. Aqui, conectivo E transforma no OU, conectivo, a proposição não que, negando vira que. Então, o correto, a estrutura correta na letra B deveria ser essa. E olha lá, negação do E nunca será o E. Negação do OU nunca será o OU. Negação do OU transforma no E. Negação do E transforma no OU. Resposta correta, a negação na letra B de forma correta seria colocando o conectivo OU. Como colocou o conectivo E, isso aqui tem um erro. Como tem um erro, manda a questão pedir a alternativa incorreta, você deveria marcar como resposta a alternativa letra B. Na letra C, professor, analisa aí a proposição e também a negação. Você vai em busca do conectivo. É o sim, então, e conectivo aqui é o conectivo E. Na negação do sim, então, transforma no E perfeitamente. Onde eu tenho lá uma proposição P, sim, então, que. Negar a estrutura condicional, a gente viu aqui no nosso canal que a gente aplica a regra do mané. Troca o sim, então, pelo conectivo E, mantém a primeira e nega a segunda. Se tiver nessa estrutura, a alternativa letra C está perfeita. Então tá lá, o sim então, conectivo sim então, transformou no conectivo E, manteve a primeira, onde ele tinha lá, Pedro foi neurologista. Pedro é neurologista. Maria é cardiologista. Tá aqui a negação, negou apenas a última parte. Mantém a primeira, nega a segunda, troca o condicional pelo conectivo I, pela conjunção. Sim, então, pelo conectivo I. Então, essa alternativa C, a negação está ok. Já na letra D, verifica lá. Tem uma proposição e tem uma negação. A proposição, onde ele diz lá,
Pedro é cardiologista e Maria é neurologista, a gente fez essa análise bem parecida aqui com a alternativa letra B. Negação do E vira o OU, tá correto. Então a gente olha logo, né, o conectivo, realmente negar o conectivo E vira o OU, e vou em busca da negação. Ó. Nega a primeira, nega a segunda. Negar o conectivo E é aquela regra do Neném. Você nega a primeira parte, nega a segunda parte e troca o conectivo E conjunção pela disjunção, ó, pelo conectivo OU. Então isso aqui também está ok. Então só teríamos como resposta incorreta, a alternativa incorreta para essa questão, questão número 15, última questão, alternativa letra B. Respondemos aí exatamente as 5 questões da prova de nível superior da Prefeitura de Feira de Santana, no estado da Bahia. Se você gostou da resolução das questões dessa prova, deixa aí seu like e também se inscreve no nosso canal para receber várias dicas de como acertar as questões de IR e LM da sua prova. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.